Quem foi Lúcifer? Antes da queda. O mistério escondido no cristianismo. A figura de Lúcifer sempre foi envolta em mistério e controvérsia dentro do cristianismo. Antes de sua queda, ele era descrito como um ser de luz, um dos mais belos e poderosos anjos do céu. Seu nome, que significa portador da luz, sugere uma conexão profunda com o conhecimento e a iluminação. Nos textos bíblicos, a interpretação sobre sua história varia. Em Isaías 14:12, ele é descrito como estrela da manhã, uma referência que muitos associam a um ser celestial que perdeu seu lugar nos céus. No entanto, essa passagem também é interpretada como uma metáfora para reis terrenos. Já em Ezequiel 28, sua representação está ligada à soberba e à tentativa de se igualar ao Criador, resultando em sua queda. Mas quem realmente era Lúcifer antes da rebelião? Algumas tradições cristãs e esotéricas sugerem que ele possuía uma missão grandiosa, sendo um ser de extrema sabedoria e beleza, encarregado de guiar outros anjos e manter a ordem celestial. Seu erro, segundo essas narrativas, teria sido o orgulho e o desejo de independência, que o levaram a desafiar a autoridade divina. Ao longo dos séculos, a figura de Lúcifer foi sendo transformada em símbolo de rebeldia e oposição, mas seu papel original no plano divino ainda levanta questionamentos. Teria ele sido um ser mal compreendido? Um guardião da luz que, ao buscar a verdade, encontrou a queda? Este mistério continua a intrigar estudiosos e espiritualistas, revelando que a história de Lúcifer pode ser muito mais profunda do que imaginamos. Lúcifer e o propósito oculto da luz. Se olharmos além das interpretações tradicionais, veremos que a figura de Lúcifer pode representar algo mais profundo, o dilema entre ordem e livre-arbítrio. Antes da queda, ele não era apenas um anjo comum, mas um ser de esplendor incomparável, dotado de sabedoria e proximidade com o Criador. Seu papel pode ter sido crucial na estrutura do universo espiritual, pois muitos relatos esotéricos afirmam que ele tinha acesso a conhecimentos que outros anjos não possuíam. Então, por que caiu? A resposta pode estar no conflito entre submissão e questionamento. Enquanto os anjos permaneciam em total harmonia com Deus, Lúcifer, em sua grandiosidade, teria buscado entender algo além do que lhe era permitido. Ele desejava algo mais? Ou teria sido um catalisador para a evolução da própria criação? Essa perspectiva levanta uma questão intrigante. A queda de Lúcifer foi um erro ou fazia parte de um plano maior? Afinal, a existência do livre-arbítrio e a dualidade entre luz e sombra permitem que a humanidade evolua, aprenda e faça escolhas. Sem essa oposição, o crescimento espiritual seria possível? Muitas tradições espirituais e ocultistas acreditam que Lúcifer representa a busca pelo conhecimento e a coragem de desafiar dogmas impostos. Enquanto o cristianismo tradicional o vê como símbolo da rebelião e da corrupção, outros o interpretam como um arquétipo da transformação, aquele que desce às profundezas para trazer luz à escuridão. Esse mistério permanece vivo até hoje, nos convidando a refletir. Lúcifer foi o grande traidor ou o grande iniciador? Será que sua queda foi, na verdade, o início de uma nova compreensão sobre o divino? Lúcifer, o guardião da luz ou o rebelde da criação? Se aprofundarmos ainda mais nesse enigma, perceberemos que a figura de Lúcifer pode simbolizar um princípio cósmico fundamental: a dualidade necessária para o equilíbrio do universo. Antes de sua queda, ele não apenas refletia a luz divina, mas também possuía um papel de extrema importância na ordem celestial. Algumas tradições esotéricas sugerem que ele era o mais elevado dos arcanjos, possivelmente superior até mesmo a Miguel. Mas se sua existência era tão grandiosa, o que realmente desencadeou sua queda? A narrativa tradicional diz que ele desejava ser como Deus, sentindo-se insatisfeito em permanecer apenas como um servo. No entanto, outra perspectiva sugere que sua rebelião não foi um ato de orgulho, mas sim um movimento necessário para a evolução espiritual da criação. Se considerarmos essa visão, Lúcifer pode ser visto como aquele que traz o conhecimento,
despertando consciências e permitindo que os seres tomem suas próprias decisões. Esse conceito se reflete na história do Éden, onde a serpente oferece a Eva o fruto do conhecimento. Seria esse o verdadeiro papel de Lúcifer? O de provocar a humanidade a sair da ignorância e alcançar uma compreensão mais profunda sobre si mesma e sobre o universo? Além disso, há interpretações que sugerem que a queda de Lúcifer foi, na verdade, um sacrifício. Assim como Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade, Lúcifer teria descido às sombras para trazer a luz do conhecimento ao mundo material. Isso o tornaria um guia para aqueles que buscam a verdade além dos dogmas impostos. No entanto, essa visão é controversa e desafia as bases do cristianismo tradicional. Se Lúcifer representa a busca pelo conhecimento, onde fica o limite entre iluminação e soberba? O que diferencia um guia da luz de um ser consumido pelo desejo de poder? O mistério continua e nos leva a um questionamento essencial. Será que Lúcifer foi realmente um inimigo da humanidade? Ou apenas um personagem incompreendido dentro de um grande plano divino? A queda de Lúcifer: castigo ou missão oculta? Se analisarmos a história de Lúcifer sob uma nova luz, veremos que sua queda pode não ter sido um erro ou uma simples punição, mas sim um evento essencial para o equilíbrio da criação. No mito tradicional, ele é expulso do céu por desafiar Deus, tornando-se o príncipe das trevas. Mas e se essa descida fosse um movimento planejado dentro da ordem cósmica? Em algumas tradições místicas e gnósticas, Lúcifer não é visto como um ser maligno, mas como um portador do despertar. Sua queda representa a jornada do espírito descendo ao mundo material, trazendo à humanidade o livre-arbítrio e a capacidade de evoluir por meio do conhecimento. Sem ele, será que a humanidade teria permanecido em um estado de inocência passiva, sem jamais questionar sua existência? Essa interpretação sugere que a dualidade entre luz e sombra não é uma batalha entre o bem e o mal, mas sim uma dança cósmica, onde ambos os lados são necessários. No universo, tudo existe em pares: dia e noite, vida e morte, criação e destruição. Lúcifer, então, poderia ser visto não como um inimigo da criação, mas como um arquétipo do caminho do despertar, aquele que caiu para que os outros pudessem ascender. Essa ideia ressoa em diversas tradições espirituais. No hinduísmo, por exemplo, o deus Shiva destrói para renovar. No ocultismo, a queda é interpretada como um sacrifício para permitir a evolução dos seres conscientes. E até mesmo no cristianismo, o próprio Cristo desce ao inferno antes de ressuscitar, trazendo luz à escuridão. Se tudo isso for verdade, será que a história de Lúcifer foi mal compreendida ao longo dos séculos? Ele foi um rebelde contra Deus ou um agente oculto do próprio plano divino? A resposta permanece envolta em mistério, mas sua jornada continua a inspirar aqueles que buscam entender a relação entre luz, conhecimento e transformação espiritual. Lúcifer e a evolução da humanidade, o portador da luz na jornada humana. Se Lúcifer era um ser de luz antes da queda, sua história pode estar diretamente ligada ao despertar da consciência humana. Desde os primórdios, a humanidade tem buscado o conhecimento, questionado sua existência e enfrentado dilemas morais. Esse processo de aprendizado e transformação é semelhante à jornada de Lúcifer, da pureza inicial à queda e, por fim, ao renascimento através do entendimento. Em muitas filosofias espirituais, a queda não é vista como um erro, mas como um caminho necessário para o amadurecimento. O próprio mito do Jardim do Éden reflete essa ideia. Adão e Eva viviam na inocência, sem discernir entre bem e mal, até que a serpente, frequentemente associada a Lúcifer, lhes oferece o fruto do conhecimento. A partir desse momento, eles ganham consciência de si mesmos e do mundo ao seu redor. Mas isso foi realmente uma maldição? Ou um primeiro passo para a evolução? Se olharmos para os arquétipos do herói, veremos que essa trajetória se repete. O ser humano nasce em um estado de ignorância, passa por desafios, cai em tentação ou erro, e só então encontra sua verdadeira força.
Isso se reflete nos mitos de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses para dar à humanidade, e até no próprio Cristo, que passa por sofrimento antes da ascensão. Será que Lúcifer representa essa necessidade de queda e redenção, sendo um espelho do próprio processo de iluminação humana? Lúcifer e sua conexão com outras figuras espirituais. A figura de Lúcifer não está isolada no cristianismo. Diversas tradições apresentam seres que, assim como ele, desafiaram a ordem estabelecida e trouxeram conhecimento aos seres humanos. Prometeu, mitologia grega. Um titã que desobedeceu Zeus ao roubar o fogo, símbolo do conhecimento, para entregá-lo aos humanos. Como castigo, foi acorrentado a uma rocha, onde uma águia comia seu fígado diariamente. A semelhança com Lúcifer é impressionante. Ambos desafiaram a autoridade suprema para iluminar os seres inferiores. Enki, mitologia suméria. Na tradição suméria, Enki era um deus sábio e benevolente que ensinou segredos aos humanos e os protegeu de catástrofes divinas. Em algumas versões, ele se opõe a outros deuses que desejavam manter os humanos submissos, uma atitude que ecoa o arquétipo luciferiano. Shiva, hinduísmo. O deus da destruição e renovação, Shiva representa a quebra de ilusões e o despertar para novas realidades. Diferente de Lúcifer, ele não é visto como um rebelde caído, mas compartilha a ideia de destruição como um caminho para a iluminação. Quetzalcóatl, mitologia asteca. Uma divindade associada ao conhecimento, à criação e à iluminação, que trouxe aos humanos ensinamentos sobre astronomia, agricultura e moralidade. Ele também passou por desafios e enfrentou oposição, assim como Lúcifer. Essas conexões sugerem que Lúcifer pode ser parte de um arquétipo universal. O do ser que questiona a ordem, desafia dogmas e traz mudanças, sendo ao mesmo tempo reverenciado e temido. A distorção da história de Lúcifer ao longo do tempo. A imagem de Lúcifer como uma entidade maligna nem sempre foi a interpretação predominante. A ideia do diabo como um ser absoluto do mal se desenvolveu gradualmente, principalmente a partir da Idade Média, quando a Igreja consolidou a figura de Satanás como o inimigo de Deus. Nos primeiros séculos do cristianismo, o nome Lúcifer ainda era usado de forma neutra ou até positiva. O próprio termo Lúcifer era um título para a estrela da manhã, Vênus, e, ironicamente, foi usado para descrever Cristo em algumas escrituras antigas. Foi apenas com o tempo que as narrativas se fundiram, e Lúcifer passou a ser visto como Satanás, o opositor de Deus. Essa mudança não foi apenas teológica, mas também política. Ao associar o questionamento e a busca pelo conhecimento com algo maligno, a Igreja reforçava a necessidade de submissão absoluta às suas doutrinas. Além disso, durante a Inquisição e outras fases da história, a figura de Lúcifer foi usada para justificar a perseguição de cientistas, alquimistas e filósofos que desafiavam as crenças religiosas da época. A ciência e o ocultismo, que buscavam desvendar os segredos do universo, foram muitas vezes associados ao caminho de Lúcifer, reforçando a ideia de que a busca pelo conhecimento poderia ser perigosa. Nos tempos modernos, essa visão está sendo reavaliada. Muitas correntes esotéricas e filosóficas passaram a enxergar Lúcifer não como um ser maligno, mas como um símbolo da iluminação, do questionamento e da liberdade de pensamento. Essa ressignificação ainda gera debates, pois desafia séculos de doutrina cristã tradicional. Conclusão: Lúcifer, o grande iniciador ou o grande inimigo? A história de Lúcifer nos leva a um dilema essencial. Ele foi o maior vilão do universo ou um ser incompreendido que cumpriu um papel necessário na evolução da humanidade? Se olharmos além da narrativa tradicional, vemos que ele pode simbolizar o impulso humano de buscar conhecimento e autonomia. Sua queda pode ter sido um sacrifício, um movimento necessário para permitir que os seres conscientes evoluíssem. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa: Lúcifer continua sendo um dos maiores mistérios da espiritualidade, desafiando-nos a refletir sobre os limites entre luz e sombra,
obediência e rebeldia, conhecimento e ilusão.